Mateus capítulo 28, versos 18 até o verso 20. Assim diz a palavra de Deus, texto que servirá para a nossa reflexão nesta noite. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação do século. Oremos, vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela cidade de Rolim de Moura. O Senhor nos trouxe de diversos lugares da nossa nação, diversas cidades da federação, nos reuniu aqui como um povo, como uma família abençoada, nos colocou numa terra fértil, nos deu um povo acolhedor. Somos bem recebidos nesta cidade, fazemos amizades rápidas, pessoas que vieram para cá, prosperaram em seu trabalho. Nós te louvamos, ó Deus, por esta cidade. Nós te louvamos pela amizade, pela união das pessoas, pela união dos pastores, das igrejas, pelas pessoas que lutam, empenham-se para melhorar a nossa cidade. Mas nós também suplicamos a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as famílias carentes e necessitadas da nossa cidade, sobre necessidades de infraestrutura que a nossa cidade ainda passa, necessidades na área da saúde da nossa cidade. Nós clamamos o teu poder, a sabedoria do Senhor sobre aqueles que têm autoridade para governar, e nós pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor fortaleça as suas vidas, que o Senhor guie, ó Deus. Agora, Senhor, que nós abrimos a tua palavra, nós clamamos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento para compreender a tua vontade. Nós clamamos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor dê uma disposição na nossa alma para retermos a tua vontade, para aplicarmos a nossa vida, para nos submetermos à tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aqueles que estão em pé podem se assentar. Deus abençoe a cada um de vocês. Nesta noite eu quero pensar sobre a autoridade de Jesus. Jesus recebeu a autoridade de Deus. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando Jesus foi preso por Pilatos, Pilatos interrogou Jesus, mandou açoitá-lo. Depois Pilatos interrogou de novo e Jesus nada respondeu. Pilatos então disse a Jesus: você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou para te crucificar? Jesus disse: nenhuma autoridade você teria se do alto não lhe fosse dada esta autoridade. Toda autoridade está em Deus, e Deus conferiu toda autoridade ao seu Filho Jesus Cristo. A autoridade dos homens, daqueles que são investidos de maior poder na história, nesta vida, é uma autoridade limitada, é uma autoridade temporária. Jesus recebeu a autoridade eterna, e eu quero destacar nesta noite em que consiste a autoridade de Jesus. Em primeiro lugar, a autoridade de Jesus é a autoridade real. Jesus recebeu a autoridade real na eternidade. Quando Jesus orou ao Pai, a oração sacerdotal, ele disse: Pai, glorifica-me com a glória e com a autoridade que eu tinha antes da fundação do mundo. O salmista Davi, no Salmo 2, fala dessa autoridade. Deus Pai conferiu ao seu Filho a autoridade de rei, e disse: eu constituí rei, eu constituí
Filho de Deus, e eu lhe dei as nações por herança, para que ele governe, para que exalte, para que despedace as nações. E isso se cumpriu ao longo da história. Quando o povo judeu foi para a Babilônia, foram alguns dos cativos trabalhar no reino, e lá estava Daniel e seus amigos. Nabucodonosor, o rei da grande Babilônia, um dos maiores imperadores de todos os tempos, teve um sonho. Ele teve um sonho e pediu que os seus magos dissessem qual era o sonho e interpretassem. Não houve quem pudesse interpretá-lo, mas Daniel, que era dos cativos dos judeus, se ofereceu para interpretar o sonho. Ele contou o sonho para Nabucodonosor, dizendo que tinha sonhado com uma estátua que tinha a cabeça de ouro, os peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. E ele disse que isso se referia a reinos que viriam depois de Nabucodonosor. Na verdade, se referia a 4 grandes reinos que existiram na história: o reino da Babilônia, o Império Persa, o Império Grego e o Império Romano. Na visão de Daniel, uma pedra cortada sem auxílio de mãos despedaçou aquela estátua, para significar que esses grandes impérios tão poderosos, impérios que oprimiram nações, esses impérios foram destruídos e nunca mais existiram. Você ouviu falar do luxo da Babilônia, da força da Pérsia. Você ouviu falar da fúria e da crueldade do Império Grego e da sua grande expansão. Você ouviu falar da organização do Império Romano, mas eles não mais existem. Quando Jesus veio ao mundo, ele inaugurou o seu reino, e ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O reino de Deus é eterno, a igreja de Jesus é indestrutível, porque Ele a edifica. A igreja muitas vezes parece pequena, frágil e limitada, e assim é que Jesus quer que ela apareça mesmo neste mundo, mas ela não pode ser destruída. Ela é edificada pelo Rei dos Reis, pelo Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus manifestou a sua realeza na sua encarnação. Quando ele nasceu, os judeus não o reconheceram como rei. Os magos do Oriente vieram a Jerusalém e perguntaram a Herodes: onde vai nascer o rei dos judeus? E os escribas disseram: em Belém. Mas os judeus não foram lá para homenagear o seu rei. Os magos do Oriente vieram e trouxeram os seus presentes ao rei dos judeus. Quando Jesus morreu, Jesus foi crucificado, e Pilatos, o romano, escreveu em uma tabuleta: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Rei reconhecido em seu nascimento por estrangeiros, rei reconhecido em sua morte por um estrangeiro, rei esquecido, condenado, crucificado pelo seu próprio povo. Jesus vai voltar na segunda vinda, e quando ele voltar, ele vai voltar como rei, rei de todas as nações. Quando perguntaram a Jesus quando virá o fim, ele disse: será pregado o evangelho em todas as nações, então virá o fim. De todas as nações haverão pessoas que vão entregar a sua vida a Jesus e reconhecê-lo como Rei dos Reis, como Rei da sua vida. O apóstolo João, lá no Apocalipse, ele diz, na sua visão, que ele viu no céu uma multidão de pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, engrandecendo, adorando o Cordeiro, adorando a Deus. Quando Jesus vier, a Bíblia diz: todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, vai se dobrar diante dele. Quando ele voltar, toda língua vai confessar que ele é Senhor, que ele é Deus, que ele é o Rei dos Reis. Jesus é o Rei. Em segundo lugar, Jesus tem autoridade na esfera celestial.
Quando Jesus falou para os discípulos que ele ia morrer e ressuscitar, como diziam os profetas, que era necessário que o Cristo padecesse, morresse e ressuscitasse, Pedro disse: Senhor, tem compaixão de ti. Jesus disse: arreda-te, Satanás. Jesus tinha um discernimento espiritual para dizer: Pedro, cuidado, essa sugestão que você acolheu não veio de Deus, ela veio de Satanás. Jesus tinha esse discernimento espiritual para nos ensinar que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades que militam nas esferas celestiais. Jesus tem autoridade no céu, Jesus tem autoridade sobre todas as forças que operam nas regiões celestiais. Ele tem autoridade sobre o diabo, tem autoridade sobre os demônios. Jesus expulsou o demônio de um homem que era cego e mudo. Então os fariseus acusaram Jesus de expulsar pelo poder de Beelzebul. Beelzebul significa senhor da casa, aquele que se assenhoreia, que se apodera da vida das pessoas. E Jesus então contou a parábola do ladrão que entra na casa do valente. Ele disse: quando o ladrão entra na casa do valente, ele primeiro imobiliza o valente, depois ele saqueia a casa. Para Jesus dizer que ele imobilizou Satanás, de maneira que quando o evangelho é pregado, Satanás não tem poder sobre as pessoas que creem em Jesus Cristo. Quando o evangelho é pregado, há um saque no reino das trevas, e Jesus transfere almas do reino das trevas para o reino da luz. Jesus transfere almas do poder de Satanás para o poder de Deus, para viverem para a glória de Deus. Jesus tem autoridade sobre os demônios. Bem sei que és o Santo de Deus, bem sei que és o Filho do Altíssimo. Qual foi a reação de Jesus? Cala-te. Jesus não aceitou testemunho de demônios. Jesus disse que ele tinha um testemunho mais alto. Nem testemunho humano, nem de demônios ele precisava, porque ele disse que ele tinha um testemunho do Pai. As palavras que ele falou, as obras que ele fez, testificavam que ele veio de Deus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E Jesus deu visão ao cego. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus deu vida a Lázaro. Jesus tem toda a autoridade no céu. Por isso as portas do céu estão abertas para aqueles que creem, para aqueles que confiam em Jesus Cristo. Em terceiro lugar, Jesus disse que ele tem autoridade sobre a terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus demonstrou a sua autoridade para curar enfermidades. Certo dia, o centurião de Cafarnaum procurou Jesus e disse: meu servo está doente. E Jesus falou assim: eu vou na sua casa para curá-lo. E aquele centurião, que sabia que os judeus consideravam os gentios imundos, disse: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu mando, os meus soldados vão. Eu falo para eles virem, eles vêm. O Senhor manda com uma palavra e o meu servo vai ser curado. Jesus disse: não achei fé como esta em Jerusalém. E Jesus disse: vai-te em paz, teu servo está curado. Aquele centurião creu na autoridade da palavra de Jesus para curar à distância o seu servo. Jesus demonstrou sua autoridade sobre a natureza. Certa vez Jesus entrou num barco, falou para os discípulos. Ele tinha ensinado várias parábolas durante o dia, estava tão cansado, falou: vamos para o outro lado da margem. E no meio do mar Jesus dormia. Houve uma grande tempestade. Os discípulos eram pescadores, eram profissionais, estavam acostumados a enfrentar tempestades. Mas aquela foi uma grande tempestade. Eles ficaram apavorados. Então eles clamaram: Senhor, o Senhor não se importa conosco. E acordaram Jesus. Jesus levantou-se. Jesus repreendeu os ventos e o mar. E houve calmaria. E houve uma bonança. Então os discípulos disseram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você está passando por tempestades na sua casa. Jesus tem autoridade para repreender todas as tempestades da sua vida, da sua casa.
Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Jesus estava em uma casa pregando o evangelho. Alguns homens estavam indo para aquela casa, encontraram um paralítico e disseram assim: você não quer ser curado? E aquele homem: mas como? Falou assim: Jesus está aqui e ele pode curá-lo. Falou: mas como eu chego lá? E aqueles 4 homens resolveram ajudar o paralítico. Pegaram o paralítico, levaram Jesus para casa, mas a casa estava lotada de pessoas, gente do lado de fora. Aqueles homens não tiveram uma ideia, subiram no telhado, desmancharam o telhado, desceram o homem pelo telhado aonde Jesus estava. E diz a palavra de Deus que Jesus, vendo a fé daqueles homens, olhou para o paralítico e disse: perdoados são os teus pecados. E os judeus ficaram incomodados, ficaram perturbados, dizendo: mas quem é este que perdoa pecados? E Jesus, conhecendo o coração maldoso deles, disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Jesus olhou para o paralítico e disse: toma o teu leito e anda. E aquele paralítico foi curado. E Jesus demonstrou a sua autoridade para perdoar pecados. E quando Jesus morreu naquela amarga cruz, Ele derramou o seu sangue para nos purificar de toda injustiça e para perdoar todos os nossos pecados. Jesus tem autoridade sobre a morte. Jairo era chefe da sinagoga em Cafarnaum. E Jairo procurou Jesus e pediu que Jesus fosse à sua casa para curar a sua filha, que estava à beira da morte. Jesus foi para a casa de Jairo, mas no meio do caminho, uma mulher tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. E Jesus parou e perguntou: quem me tocou? E os discípulos perguntaram: Senhor, como o Senhor pergunta quem me tocou? As pessoas estão te espremendo, estão te perturbando. Mas Jesus disse: de mim saiu o poder. Alguém manifestou a sua fé e foi curada. E a mulher hemorrágica, há 12 anos com hemorragia, que tinha gastado todos os seus bens com os médicos, tremendo, ela se apresentou e ela confessou que ela tinha sido curada, que ela creu que se tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E Jesus então parou e conversou com aquela mulher. Sabe por quê? Jesus não fez cura por atacado. Jesus curava a necessidade pessoal de cada pessoa. Jesus tem interesse em ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. E Jesus disse para aquela mulher: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Ele tem interesse na sua vida pessoal. Mas enquanto Jesus manifestou interesse por aquela mulher, as coisas se agravaram na casa de Jairo. Vieram alguns emissários e disseram: olha, Jairo, não incomode mais Jesus, a sua filha morreu. Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. Os problemas na sua casa se agravarem, não temas, creia em Jesus. Não há problema tão difícil que Jesus não possa intervir, que Jesus não possa curar, que Jesus não possa abençoar. Jesus tomou Pedro, Tiago e João, foi para a casa de Jairo, e aquela menina levantou dentre os mortos para mostrar que Jesus tem autoridade sobre a morte. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, estava para subir ao céu, ele fez essa declaração extraordinária: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. De que maneira as pessoas reagiram à autoridade de Jesus? Jesus pregou o sermão da montanha, e ao final do sermão, diz o evangelista Mateus, as pessoas estavam maravilhadas da sua doutrina, porque ele falava como quem tem autoridade. Jesus trazia um ensino, mas a sua vida era o exemplo do seu próprio ensino. Jesus ensinava com grande autoridade. Jesus chegou em Jerusalém na festa dos tabernáculos. Os fariseus queriam matar Jesus, mandaram os soldados prender Jesus. Os soldados foram, e quando chegaram, Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aqueles soldados voltaram. Os fariseus perguntaram: por que vocês não prenderam Jesus? E
E os soldados disseram: nós nunca ouvimos um homem falar como este homem, um homem que pode dar água viva, que mata a sede para toda a eternidade, que mata a sede da alma. Aqueles homens reagiram reconhecendo a autoridade de Jesus. Nesta noite, eu quero desafiar você a reconhecer que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade na terra. Nesta terra que nós vivemos, nós passamos diversos tipos de aflições. Aflições na família, aflições financeiras, aflições de saúde, aflições com a justiça, aflições de relacionamento. Jesus pode interferir, pode intervir em cada uma das aflições. E a Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos perdoados. E a palavra de Deus diz que até o culpado será tido por inocente quando ele reconhece a autoridade de Deus, a autoridade de Jesus na sua vida. Mas Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu. Quando Jesus foi batizado, ele estava orando. E quando ele orou no seu batismo, diz a palavra de Deus, os céus se abriram. Um caminho para a eternidade se abriu através de Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Aquele por meio do qual podemos chegar à presença de Deus. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos nós vamos ter que comparecer diante de Deus. E hoje é a oportunidade, muitos que estão aqui, de acertarem a sua vida com Deus, reconhecer os seus pecados, pedirem perdão a Deus, submeterem-se à autoridade de Jesus. A autoridade que vai dar para você paz nesta vida e esperança para a vida eterna. Em nome de Jesus, eu rogo a cada um de vocês nesta noite que se reconciliem com Deus, que reconheçam que são pecadores, que reconheçam que precisam da graça de Deus, precisam do poder de Deus, precisam confiar em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como aquele que reina, como Rei dos Reis e reina eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Quero convidar todos os pastores para estarem aqui à frente nesse momento. Nós vamos orar, finalizando o culto. Se nesta noite alguma pessoa deseja submeter-se à autoridade de Jesus e quiser se manifestar, venha à frente. Nós estaremos orando por você. Convido todos os pastores a estarem aqui no palco e nós estaremos orando, finalizando o culto desta noite. Nós vamos cantar o cântico Ele é exaltado, Jesus o Rei é exaltado nos céus.